Vamos agora para a primeira sessão de tortura. Após ter sido gentil com o soldado que lhe espancou no rosto, começou a sua primeira e angustiante sessão de tortura. Os soldados se amontoaram diante dele, zombaram e o espancaram impiedosamente. Lucas, embora não cite a casa de Anás, registra que a primeira sessão de tortura de Jesus ocorreu antes do Sinédrio se reunir para condená-lo. Portanto, na casa de Anás, os soldados e líderes judeus vendaram-lhe os olhos e diziam, abre aspas, profetiza-nos quem é que te bateu, fecha aspas. Os traumas no rosto e no corpo dilatavam e rompiam vasos sanguíneos periféricos, causando-lhe edemas e hematomas. Seu rosto começava a se desfigurar. Um clima de terror se instalou. Os homens sempre reagem como animais quando estão coletivamente irados. Toda a agressividade deles foi projetada para o mais amável dos homens. Embora dissesse há menos de uma hora que tinha um grande exército de anjos à sua disposição. Ele não reagiu, suportou silenciosamente sua dor. Um olhar arrebatador. É uma coleção de livros. Eu comentei sinteticamente a negação de Pedro. Ela ocorreu justamente na casa de Anás. Devido à relevância desse assunto, gostaria de retomá-lo e abordar rapidamente alguns pontos que não analisei. Quando Jesus entrou na casa de Anás, Pedro, com a ajuda de um discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, conseguiu entrar disfarçado. Quem é o discípulo que o ajudou a entrar naquele ambiente? Não se sabe. Provavelmente Nicodemos ou José de Arimateia, por serem da cúpula judaica. Ou ainda algum coletor de impostos, tal como Zaqueu ou Mateus. Pois, embora fossem odiados pelos fariseus, tinham o poder social por servir ao Império Romano. Pedro foi ousado ao entrar naquele ambiente perturbador. Os discípulos todos estavam insones em um lugar distante dali. Pedro nunca mais esqueceria a cena que veria. Pedro entrou em desespero. Aquilo parecia uma miragem. Não podia acreditar na violência dos homens e nem na passividade do seu mestre diante dos seus agressores. Talvez pensasse, abre aspas, talvez, Jesus era tão forte e imbatível, como pode se calar diante de tanta violência? Ou onde está a sua força?
O que aconteceu com sua coragem? A mente de Pedro devia parecer um redemoinho a borbulhar. Nunca conhecer alguém tão forte e nunca vir alguém vestir de tal maneira o manto da fragilidade. Pedro conhecia a coragem de Jesus para enfrentar o mundo e fazer todos se calarem diante de sua sabedoria e poder, mas não conhecia um tipo de coragem que os homens não têm. A coragem para enfrentar em silêncio a dor, o desprezo, a vergonha pública. Diante dos dramáticos sofrimentos de seu mestre e do turbilhão de dúvidas que solapavam sua mente, o gatilho da memória detonou um medo intenso. Quando seu mestre fazia milagres e belíssimos discursos, tinha orgulho de ser um dos seus discípulos, mas agora tinha medo de estar associado a alguém violentamente agredido e humilhado. O medo travou sua inteligência. Então, questionado por alguns servos se ele era seguidor do Nazareno, ele negou. Não conseguia raciocinar. Questionado outra vez, negou mais veementemente. Quando lhe perguntaram pela terceira vez, negou enfaticamente. Abre aspas. Não conheço esse homem. Fecha aspas. Por alguns momentos, Jesus não era mais seu mestre, mas um homem desconhecido. Alguém que nunca vira na vida. Um homem do qual se envergonhava. Se tivéssemos no lugar de Pedro, quantas vezes o negaríamos?